Meu amado, é tempo de acordar. E eu não estou falando de acordar quando você dorme e acorda. Sabe, do sono espiritual, talvez. Tipo assim. Aí espero que você entenda isso aqui. Precisa, sabe, mudar. Ver novas coisas, mudar o ambiente. Isso é possível. Alguém pode até pensar assim, mas pastor, eu não tenho nem como sair de casa, como é que eu vou mudar o ambiente? Eu estou em possibilidade de sair. Então, mas quando eu falo ambiente, eu creio que o primeiro ambiente que eu tenho que buscar mudar, por mais que seja difícil, mas é possível, é o ambiente da minha mente. A minha mente. Eu posso classificar o que eu vou pensar. Eu posso classificar em que eu vou ficar pensando. Porque a minha mente não é para ficar pensando coisa negativa. Ficar pensando só em coisa ruim. Tem pessoas que é tão pessimista que se tocar o telefone ela vai pensar, meu Deus, mais um cobrador. Ou seja, alguém está cobrando uma conta dela. E às vezes não é. Às vezes é uma operadora que quer te vender um plano. Você só fala, obrigado, eu não quero. Então, há muitas pessoas que o nível de pessimismo está demais. E alguém pode até pensar, pastor, mas todo mundo, eu sei, você que está me ouvindo agora, você é inteligente. Eu também acho que tem um pouquinho de inteligência para entender que de março de 2020 para cá, né, que passou aquela onda, aquela coisa toda, claro que o que mais foi falado, o que mais atacou, preste atenção, o que mais atacou a população mundial, o que foi? A mente. Buscaram fazer uma lavagem cerebral em nossa mente. Por que aumentou os problemas mentais? Por que aumentou a depressão, aumentou tanta coisa nessa área da mente? Por quê? Porque as pessoas receberam aquela notícia e veio um tufão de informações, algumas verdadeiras, outras distorcidas, para implantar um medo geral no planeta Terra. E muitos estão até hoje ainda com medo. Entendeu? Absurdos e mais absurdos foram implantados na mente das pessoas. E Deus sabe que o inimigo ataca na mente. Ataca na mente. Então, dependendo do que você se alimenta, no sentido notícias, noticiários, né? Dependendo quais são as suas fontes de informações, poderá contaminar você. Essa é a tática maligna. Essa é uma tática diabólica. Derrubar você, derrubar a cada pessoa no ataque na mente. A tortura, para te torturar emocionalmente. O inimigo usa estratégia para isso. Então você tem que acordar, despertar e blindar a sua mente com a palavra de Deus, com a busca de Deus. Mas se eu só orar e buscar, mas se eu também não declarar, não adianta eu orar e nem acreditar na oração que eu fiz. Não adianta você pedir oração todo dia, mas não tomar a sua atitude de crer, de acreditar. Se a coisa não aconteceu, eu te dou uma dica. Escolhe o melhor horário do dia ou da noite que você possa, vá no seu quarto num cantinho lá, meu irmão, abra a boca para Deus, meu irmão. Vai lá, se ajoelha, se dá para se ajoelhar, ore de joelho, se não der, vai em pé, vai sentado, vai deitado, menos dormindo, né? Porque como é que você vai orar dormindo? Não, não é? É isso. Então nós temos que reagir, não podemos ficar aí nessa não entra nessa onda aí de pessimismo, de tudo. O problema todo mundo enfrenta. Então nós temos que tomar essa atitude. Ah, pastor, minha vida não vai, não sei o que acontece. Querido e querida, ouvinte, eu estou falando essas coisas por quê? Porque todo mundo, inclusive a gente também, enfrenta lutas, batalhas, desafios, mas isso aí não é motivo da gente parar, desistir da vida. Achar que morrer é melhor, às vezes para alguns morrer é pior, se não tiver salvo. Entendeu? Então nós temos que compreender essas coisas. As palavras de Jesus, se você ler na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia está sempre nos encorajando, nos motivando a viver, a vencer. Não é? E Deus, na sua palavra, ele diz o quê? Fuja do erro, fuja do pecado, fuja das coisas erradas. Então ele também dá essas orientações.
É isso. Então, às vezes, tem pessoas que ela está aí numa zona de conforto, ou talvez, né, assim, espiritualmente falando, meio dormindo, e ela não quer ser despertada. Você sabia que eu descobri isso? Você sabia que tem gente que não quer ser despertada? Ela não quer. Aí quando alguém vem falar algo, ela, meu Deus, mas isso aqui é assustador. Alguns, às vezes, eles não gostam de ouvir certas verdades e eles falam, não, acho que eu não vou mais nessa igreja, eu não vou ouvir mais esse pastor, não vou ouvir mais esse horário no rádio, porque eu não gostei do que ele falou. Por quê? Porque mexeu na ferida. Então, pessoas que dizem, eu não quero ouvir mais porque mexeu na ferida da pessoa, ela precisa ser curada. Talvez nas suas emoções. Então, ela não quer que toque nisso. Mas eu acredito que quando Deus permite tocar numa área da vida da gente, que toque em mim, é porque Ele quer me curar. Jesus quer me curar no meu interior, talvez não é uma doença física, não é uma dor no corpo físico, mas nas emoções. E justamente muitos problemas começam nas emoções. Se você vive triste, só anda com gente triste, a tendência é você morrer triste. É triste falar, mas é isso aí, entendeu? Você conhece aquele ditado? Acho que é um ditado, se eu não me engano, que diz assim, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Olha que interessante. Mas tem um texto bíblico que foi se eu não me engano aqui, o apóstolo Paulo, ele fala algo assim sobre coisas de más conversações. Agora é bíblico, né? Está escrito aqui, ó, em 1 Coríntios 15, o verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está entendendo o que Deus está falando? Veja, analise. Pense nisso. Então, cuide do seu pensamento. Cuide com aquilo que você está ouvindo. Com aquilo que você está absorvendo. Até nossos pensamentos, quando você está sozinho. Os antigos, eu aprendi isso há muitos anos atrás, um outro, acho que ditado também que diz, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Pode notar, gente desocupada que não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, começa a pensar bobagem. Mas a falta de uma certa atividade, de um certo movimento, ela fica ali quieta e de repente, se a coisa não está boa, ela pensa o quê? Negativamente. Então veja, logo quando você acorda, até a noite, quando você vai dormir de novo, veja quais são os seus assuntos. Veja o que você anda falando e ao mesmo tempo ouvindo. Seja ouvindo pessoas no presencial junto com você, seja ouvindo uma programação de rádio, de televisão, de internet, alguma coisa. Veja. Do que você se instrui? Do que você se alimenta? Estou falando de alimento cultural, alimento espiritual. Eu não estou nem falando de alimento comida, arroz, feijão, essas coisas. Estou falando no sentido de que você absorve na sua mente. O que você pensa? O que você pensa com relação a si mesmo? Você pensa o quê? Que você é quem? Você é um vencedor ou uma vencedora? Você é um derrotado? Você é um miserável? O que você pensa de você? É você que tem que pensar. Como diz um certo, acho que filósofo, né? Penso, logo existo. Você é um ser pensante. E nós estamos com uma geração de pessoas que querem tudo pronto. Querem tudo mastigadinho, tudo facinho, tudo fácil. Entende? Muitas pessoas não querem mais pensar, não querem prestar atenção em algo, você tem que pensar. Você não pode ficar, como diz o ditado, no mundo da lua, voando. Traga o seu pensamento, pense coisa boa. Você que é pai, você que é mãe.
Se você tem filhos pequenos, dê bons conselhos aos seus filhos. Abençoe a vida deles. Trate-os com carinho. Discipline-os quando for necessário, com amor, com carinho. A Bíblia diz, Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando vier ficar adulto, não se desviará dele. Em outras Bíblias está escrito, educa a criança. Então é interessante isso aqui. Eu estava observando sobre isso. Na outra Bíblia que eu tenho aqui está escrito assim, Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, talvez você pode até pensar, mas pastor, quando os meus filhos eram pequenos eu os instruí certo, e por que alguns tomaram um caminho errado? Sabe por quê? Porque quando eles são adultos e sabem o que é certo e errado, eles que vão decidir, aí não é você que vai decidir por eles. Aprenda isso, você que é pai e mãe, aí fica às vezes sofrendo aí por causa de filhos já bem adulto, bem crescidinho, né? E você às vezes os quer tratar como um bebezinho ainda. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é importante. Eu já falei que o que eu ministro é para abençoar pessoas e não para agradar. Não tenho preocupação de ter fã-clube, seguidores, essa coisa toda. Eu quero apenas transmitir uma palavra de fé que abençoe você, que instrui você, que ajuda você, e se serve para você, pega para você. Se não serve, irmão, Deus abençoe também, tá certo? É assim. Então, essa criança, ela cresceu, então ela é adulta. Então, quando ela é adulta, ela vai decidir. Eu falando de mim mesmo, por exemplo, eu cresci num lar, meus pais eram cristãos, e os meus pais, principalmente a minha mãe, né? Porque o meu pai, ele morreu muito jovem. Quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos e 7 meses. Então, eu não tive... Meu pai, com 2 anos e 7 meses, eu nem lembro, né, dele. Mas então, quem me criou, quem me educou foi minha mãe. E por um tempo, o meu avô, o pai da minha mãe, meus avós, também deram uma mão, deram uma ajuda por um tempo. Mas quem me educou, me caminhou, foi minha mãe. Então, ela ensinou. A minha mãe não ficava dando sermão para mim. Minha mãe não ficava dando discursos. Ela vivia a palavra. Ela dava pelo exemplo. É isso. O problema de muita gente que não tem um resultado com relação à família é porque ele quer dar um belo de discurso que nem ele vive. É aquele pai que quer ensinar o filho a não fazer coisa errada, mas ele faz. É aquela mãe que fala para a filha não fazer tal coisa, mas ela faz. Então aí não funciona, porque eles vão pelo exemplo. Por isso que Paulo fala aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe aquela senhora casada e de repente ela tem uma filha jovem e ela fica dizendo, filha, cuidado, hein, quando você casar, tá vendo a mãe como é que ela sofre com seu pai? Essa jovem não vai querer casar, vai ficar frustrada. Por quê? Porque a mãe está dando um mau exemplo, ou o pai está dando um mau exemplo para o filho, ou vice-versa. Por isso que muitas famílias estão nessa confusão, que o problema está dentro de casa. O problema está dentro da pessoa. Claro que o inimigo, esse ser espiritual, denominado o diabo, Satanás e os anjos maus, vamos assim dizer, claro que essas forças malignas, claro que o inimigo, se ele achar brecha, ele entra. Entende? Ele vai entrar onde tem brecha. Deu uma brechinha, ele vai entrando, e ele não tem pressa. O inimigo, ele não tem pressa. Vai devagarzinho, 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 até ele tomar conta do ambiente. O primeiro ambiente que ele quer tomar conta é da mente da pessoa. Daí ela fica descrente, ela fica revoltada com Deus, ela fica revoltada com todo mundo, ela não quer saber de nada. Mas por quê? Porque a mente dela, diz a Bíblia, já ficou cauterizada. Mente cauterizada. Não entende as coisas espirituais, está cauterizada, fechou de vez. Então, hoje é sexta-feira. Esta palavra, quando eu vim para cá, sempre oro e falo, Espírito Santo, eu tenho um roteiro aqui, mas o que o Senhor quer falar? Então, se Deus está me dando essa graça para falar esse assunto desta maneira, é porque é importante. Justamente para que você seja abençoado. Talvez alguma coisa na tua vida está travado por causa disso, precisava ouvir essas questões. Mas o primeiro passo, volte-se para si mesmo, veja você. Não fique aí achando um culpado, tipo assim,
Ah, eu estou nessa situação porque fulano, beltrano me prejudicou. Ah, eu estou assim porque me mandaram embora. Ah, eu estou assim porque fizeram isso. Querido, pode até ter verdade nisso, nesse negócio. Mas muitas vezes a gente fica dando desculpa e a gente não toma atitude. Deus está falando, homem, mulher, ei, olha para frente. Tem coisa boa ali na frente para você. Eu tenho novas coisas para você. Para de ficar olhando para trás. O que passou, que foi bom, amém. Se foi ruim, vida que segue, minha gente. Toca a vida. Vamos, marchem. Quando o povo que saiu do Egito, conduzido por Moisés, Deus estava naquela empreitada, Deus estava naquele projeto, Deus que escolheu Moisés, o libertador do povo de Israel que estava no Egito, Deus que escolheu Moisés, Deus que forjou, treinou, capacitou Moisés. E agora Moisés, com aquela multidão no deserto, chega diante do Mar Vermelho. E agora? O mar e atrás o exército de Faraó. E agora, como fazer? Deus disse, Moisés, fala para o povo, marchem. Moisés, vá, o mar vai se abrir. Deus abriu o mar. Milhões e bilhões de pessoas conhecem esse texto, conhecem essa história. E você então que me ouve, acho que já aprendeu isso que faz muito tempo, né? Então, vai ter milagre. Então não se acovarde diante dos problemas. É difícil? Claro. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou pregando mensagem triunfal. Eu estou colocando a realidade, mas com a perspectiva da fé. Com a perspectiva do querer vencer. Agora tem gente que diz, tá bom assim, né? Deus quer assim? O que quer assim? Pelo amor de Deus. Tem gente que ainda bota Deus no rolo ainda. Deus quis, né? Deus quis. Será? Nem tudo é Deus que quis. Deus quis assim. Eu não tenho certeza dessa frase, se Deus quis. Quando tem algo acontecendo, eu oro, eu peço discernimento, Espírito Santo. Esse negócio aqui, como é que resolve e tal. Entendeu? Porque é cômodo, né? Deus quis. Não é mais fácil, gente? Fala sério, eu sei que você não pode falar comigo, mas fala sério, ou não é? Não é mais fácil jogar tudo para Deus? Se Deus quiser eu faço isso, se Deus quiser eu faço aquilo, se Deus quiser eu tomo essa atitude, se Deus quiser eu faço não sei o quê, se Deus quiser eu vou ajudar, se Deus quiser, e fica junto tudo para Deus. E, irmão, Deus deixou para você, para mim, nós que temos que decidir. Deus não vai decidir no nosso lugar aquilo que eu tenho que decidir. Ele pode nos inspirar, ele fala conosco através da palavra, mas quem tem que decidir sou eu. Eu decidi por Jesus, eu decidi fazer isso ou aquilo. É isso. Deus inspira, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala, se Deus falou, falou o quê? Então faça o que Deus falou para você fazer. É isso. Entendeu? Não. Comigo é diferente, pastor. Eu vou ficar orando. Enquanto não aparecer um anjo aqui de asa, com espada desembainhada, e um exército de anjo, não sai daqui. Irmão, muitas vezes é ilusão. Nem todas as pessoas que têm essa linguagem, nem tudo isso é espiritual. Isso é ilusão. Isso é conspiração. Conspiração espiritual, vamos assim dizer, né? Pode notar. Deus usa anjos, aqui o assunto não é esse, né? Claro, tem anjos à nossa disposição, tem um monte de coisa boa que Deus, né, permite para nos abençoar. Mas tem coisa que é você. Você. Me veio à mente aqui um texto em Gênesis. Gênesis, deixa eu ver aqui, um texto extra que me veio à mente aqui, Deus me deu agora. Dentro desse assunto aqui, está escrito, olha só que interessante, Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Você vê como Deus é generoso? Ele fala, olha, eu estou propondo para você hoje a vida e a morte. Você tem que escolher, você quer vida ou você quer morte? Eu estou te propondo para você, Deus que está falando aqui, está na Bíblia. Eu estou te propondo bênção e maldição. Aí Deus dá uma dica e ele escreve assim, escolhe, pois, a vida. Ele dá dica. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, ou seja, a tua descendência. No verso 20 ele diz assim, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a ele. Pois ele é a tua vida, e a longura dos teus dias. Entendeu? Jesus diz em Mateus 11, 28, famoso convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de ter um encontro com Jesus. Ontem tivemos uma reunião presencial muito gostosa no bairro City Cercado, ontem à noite. E ouvimos ali vários depoimentos. Todos maravilhosos. Eu não tenho como falar aqui, mas foi assim, algo tremendo. Uma delas dizendo o seguinte, pastor, há 10 anos atrás, eu estava muito mal, ela diz. Vivia viciada em vários vícios de cigarro, bebida alcoólica e outras coisas mais, né? Ela diz que vivia uma vida de tristeza e doenças. E ela estava tão mal. E ela foi procurar no rádio, ouvir algo, que ela gostava de ouvir um certo programa de rádio. Ela foi procurar e parou aqui com a gente, agindo Deus quem impedirá, aqui na Marumbi. E ela ouviu as minhas palavras e ela disse, olha, e eu disse que ia orar justamente para as pessoas se libertarem de algo que estava oprimindo. E ela entendeu, ela falou, nossa, eu nunca ouvi isso, pastor. O resumo foi que ela foi ao médico fazer um exame, constatou que o seu pulmão estava doente devido ao vício do cigarro. Diz ela que estava até cuspindo sangue. Foi feito os exames, tal, ficou internada lá um dia ou dois. E no dia seguinte ela disse para o médico que liberasse, que ela queria ir embora para casa. Aí ele disse, mas como? Teu pulmão não está legal, vamos ficar um pouquinho aqui e tal. Aí fez novamente um exame, o raio-x, coisa desse tipo. Quando o médico pegou o resultado, palavras dessa pessoa, ela disse, pastor, o médico disse, olha, o teu pulmão está limpo, não tem nada. Aí ela continuou nos ouvindo, se entregou a Cristo. É um casal muito querido, são nossos filhos na fé, e que foram ontem lá, estava com a gente no Sítio Cercado, e deu esse depoimento. Eu já conhecia a história, só que ontem ela teve um momento, ele estava tão gostoso ali, que ela deu mais detalhes, que eu nem sabia de alguns detalhes, foi sensacional. E você vê, e ela foi procurar para ouvir uma programação que ela gostava, de um outro tipo de programação que ela gostava, e é meio coladinho com a gente aqui, ela caiu na estação aqui, Marumbi, 730 kHz AM. E eu estava falando isso há 10 anos atrás. E ela está firme com Jesus, estava com a gente lá, adorando a Deus. E ela tem sido também uma abençoada, e ela tem sido também uma agente de Deus. Ela também tem semeado a sua semente de fé para que esse projeto não pare. Então, abrindo aqui um parêntese, agradecer a você que está tendo fé ainda para semear no nosso ministério. Para você que ainda está tendo fé para plantar a sua semente, sabendo que a sua semente está rendendo, milhares de pessoas estão sendo salvas. Milhares de pessoas estão sendo libertas, curadas para a glória de Deus, graças a Deus, ao agir de Deus,
ao ministério que Deus nos deu para realizar e a você que faz parte desse projeto, mesmo à distância, online, pelo rádio. Então, eu percebo que aquelas pessoas que caminham com a gente, mesmo à distância que eu digo que nos ouve, que não está aqui com a gente no presencial, no físico, né, mas você está sempre conectado, então eu percebo que essas pessoas que compram a visão e começam a semear, elas são abençoadas. Deus prospera, tanto espiritualmente, fisicamente, financeiramente, supre as necessidades. O que tem a ver com o assunto? Decisão. Ela decidiu por Cristo, foi transformada, foi liberta, é abençoada. Entendeu? Então ela decidiu tomar esse caminho, ela decidiu e ela percebeu que ela precisava mudar. Ou ela mudava, ou ela ia morrer. Aliás, se não tivesse mudado de vida, certamente ela não estaria entre nós mais. Porque os pulmões dela estavam todos contaminados com o problema do vício do cigarro. Então, meu amado, o que está te prendendo? O que está te deixando escravo? Será que é um vício também? Será que é a bebida alcoólica? Será que é drogas? Tem tanto tipo de droga, né? O cigarro, ele é, vamos assim dizer, ele é, pela lei não é proibido, né? Vamos assim dizer, né? Mas outras drogas são proibidas, mas muita gente usa. Então, será que você está escravo disso? Não, pastor, eu não tenho esses vícios. Mas quem sabe você está escravo de um pensamento negativo? Então você está escravo do desânimo, parece que o desânimo se alojou na tua mente, mas hoje vai sair em nome de Jesus, meu amado ou minha amada ouvinte. Creia nisso. Ou quem sabe você está escravo ou escrava por um sistema religioso, que hoje também existe milhões de pessoas escravas de um sistema religioso, que eu não vou dar nome aqui, mas existe, os escravos religiosos. Ele vive numa escravidão e ele não tem vida com Deus, ele não tem paz interior. Ele não tem alegria de cultuar a Deus, mas ele é escravo de uma religião, ou de algumas religiões, entendeu? Ele é escravo de algo, e quem é escravo, ele não tem direito a nada. Ele precisa ser liberto, E eu digo para vocês, Jesus é aquele que pode te libertar. Eu não posso, eu posso apenas ensinar, fazer o que eu estou fazendo aqui, é o que Deus me chamou para fazer. Estou cumprindo o meu propósito, estou cumprindo o meu chamado. Mas quem pode te libertar é o Senhor Jesus. Ele veio para desfazer as obras do mal. Ele veio para desfazer todo o mal. A Bíblia diz aqui, em 1 João, há um texto aqui que fala justamente que Jesus veio para desfazer as obras do mal. 1 João 3, verso 8, ele diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer. Então Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, mas você tem que tomar suas decisões certas. Decida por Cristo, decida fazer a coisa certa. Decida ser um marido melhor. Decida ser uma esposa melhor. Decida ser um filho melhor, um neto melhor. Decida-se. Toma essa decisão. Sabe, às vezes eu penso assim que se todos nós conseguíssemos, logo pela manhã quando a gente acorda, e fosse colocado no nosso braço talvez um aparelhinho para gravar tudo que a gente fala durante o dia e só à noite a gente ia ouvir, só que gravar sem a gente saber que está gravando. Porque quando a gente não sabe que está gravando, você pensa melhor para falar, não é ou não é? Eu fico imaginando aí quando chega a noite, antes de você dormir, você liga o aparelhinho para escutar tudo que você falou. Eu tenho uma dedução minha, uns pensamentos que eu tenho assim, que poderia dar uma sessão de riso para você, ou para mim, quando eu fosse ouvir a minha conversa, se fosse possível fazer isso, né? Que gravar quando está sabendo que está gravando é uma coisa, quer saber quando você não sabe que está gravando. Eu acho que você ia dar risada de você, eu acho que você ia falando, meu Deus, eu falei isso, eu não acredito que eu falei isso. Pode ter certeza. Seria até cômico, né? Engraçado demais. Entende? Essa é a palavra de hoje, pessoal. Eu creio que você está entendendo o que Deus está falando, né? E eu concluo para a gente orar.
A gente tem falado aí sobre portas abertas, né? Que Deus abre portas, Deus pode fechar portas e assim por diante. Então eu creio que hoje Deus abriu essa porta para a gente falar esse assunto aqui, para ajudar você, a clarear a sua vida. Então eu vou entrar em oração e crendo aí que Deus fará um milagre aí na sua vida. Creia, creia. E eu vou deixar uma frase aqui sobre portas. Pessoas, preste bem atenção. Eu posso ser uma pessoa que eu estou abrindo portas para alguém. Você que está me ouvindo aí, certamente é uma pessoa que está abrindo porta para alguém. Olha que interessante você pensar nessa ótica. Você não está pensando apenas em você agora, mas no coletivo. No coletivo. Pense, você que é um agente de Deus. Você que é um colaborador financeiro do ministério, agindo Deus, quem impedirá? Pensa bem. Você está abrindo portas para outras pessoas. Pense nisso. Nós temos que pensar essas coisas boas. Nós temos que pensar isso. Então, se eu quiser entrar por portas abertas, terei de confiar que Deus pode me usar apenas de minhas imperfeições. Talvez você fale assim, mas eu não posso fazer isso que eu sou imperfeito, eu não posso fazer isso. Você pode fazer. E Deus vai tratando as imperfeições, Deus vai nos lapidando, nos corrigindo, Deus vai nos curando. É isso. Às vezes você fala assim, quando eu for perfeito, quando eu for gente boa, quando eu largar de tudo que é ruim da vida, que não é bom para mim, eu largar, aí eu vou seguir a Cristo. Não, você nunca vai seguir a Cristo se você tiver esse pensamento. Porque a Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado. Então se entregue a Cristo hoje. E sabe, você gosta de ouvir o pastor pregar, você gosta de ouvir outros pregarem, então você tem admiração por tudo que é da Bíblia, você gosta de ouvir. Mas eu quero te informar que só isso não é suficiente se você não tomar a decisão por Jesus. Eu sempre digo para algumas pessoas, agora eu até parei de falar, mas teve época que eu falava mais, eu sempre dizia, eu tenho muitos assim que gostam de ser meus amigos, eu sou amigo do pastor, sou amigo do pastor. Eu falei, olha, eu fico feliz de ter vocês como amigo. Tem vários níveis de amigos também, né? Tem amigos que dá para confiar e tem outros que você fica um pé atrás. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Eu sempre digo para eles, olha, sou teu amigo, mas busca ser amigo de Jesus, viu? Porque na hora lá do juízo não vai ser eu que vou te defender, não. Então se entregue a Cristo hoje, porque às vezes tem pessoas que querem a amizade da gente, que querem o carinho da gente, isso é bom, isso é sociável, isso é bacana, isso é legal, não tem nada de errado nisso. Mas eu sempre digo, olha, se entregue a Cristo aí, Jesus tem algo especial para você. Se você gosta da minha amizade, tem experiência com o Deus que eu sirvo, que você vai ficar mais feliz ainda, porque eu, humano, posso decepcionar pessoas. Você que está me ouvindo agora ou me assistindo pela Web TV, você já decepcionou muita gente, você sabe disso. Nós somos humanos, eu também com certeza já decepcionei muitas pessoas. Mas se eu não fiz porque eu quis decepcionar. A pessoa interpretou alguma coisa errada, às vezes você está pregando um sermão que Deus está falando do A ao Z, mas numa frase que você fala ali que parece que não está na Bíblia, ou parece que a pessoa não entendeu, ela já fica chateada. O ser humano é assim, qualquer coisinha, é ou não é? Mas quando é de Deus, meu irmão, é para te curar, para te restaurar, para te fortalecer. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha uma ótima sexta-feira, que você tenha um excelente final de semana, que Deus te proteja, a sua vida, o seu trabalho, suas finanças, seus negócios. E se porventura você estiver em Guaratuba nesse domingo agora, dia 24 de abril, é domingo, depois de amanhã, domingo agora, às 15h, estaremos em Guaratuba, orando nesse endereço aqui. Se você pode estar lá, vai lá. Aproveita essa oportunidade. O tempo está assim, um friozinho, um pouquinho de chuva, mas não olhe para o tempo. Não importa se vai estar chovendo, se vai estar frio, ou se o tempo vai mudar e vai ter calor, não importa. Se pode estar lá, vai lá. Você de Guaratuba, da região do litoral, Paranaguá, ou mesmo você de Curitiba, de outra região, vai que você está lá já, ou vai para lá esse final de semana, é às 15h. Rua Rodrigues Alves, número 98. Hotel Pousada Porto da Lua. Nesse domingo,
3 da tarde. Pastor Edson, Pastor Eva e uma equipe vamos estar lá adorando a Deus e orando por você no presencial. Que Deus te ilumine e te abençoe. Vamos então para a oração. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por toda esta semana, de segunda e até hoje, sexta-feira, pudemos estar aqui orando, instruindo na palavra os ouvintes. Ouvintes que, na sua grande maioria, provavelmente nunca os conheceremos pessoalmente, talvez numa foto, talvez numa rede social, e em alguns casos poderão estar no presencial, mas certamente devido estarmos no rádio, devemos estar pela internet, então é óbvio que estamos falando por muitas pessoas. E é claro que não teremos esse privilégio, talvez, de conhecê-las pessoalmente. Mas o importante é que elas estão ouvindo a gente, o importante é que elas estão conectadas, o importante é que elas receberam a orientação espiritual, receberam a palavra. Ó Deus, abençoa este lar. Eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada família, de cada ouvinte. Abençoa os aniversariantes do dia, que eles tenham vida longa, muita paz, saúde, alegria, prosperidade. Abençoa os casais, restaura este casamento. Restaura, quem sabe, este casamento está numa crise, uma fase de desentendimentos, ao ponto de estão pensando até mesmo de se separarem, Senhor. Deus entra com providência, mude essa situação, faz um milagre, se é o caso de um milagre, faz um milagre, Senhor. Abençoa os casais, abençoa os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, o recém-nascido, o bebezinho, a mamãe grávida, a família querida, que nos recebe com tanta alegria na sua casa, no seu lar ou no seu ambiente de trabalho. Proteja todos. Abençoa aqueles que nos ouvem ao vivo pelo rádio, pela internet e aqueles que poderão estar ouvindo essa mensagem já no modelo de gravação no nosso canal no YouTube. Abençoa inclusive todos que se inscreveram no nosso canal e onde chegar essa mensagem de fé, seja por vídeo ou por áudio, chega ali o agir de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados e perdoa os pecados daquele que hoje está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Ele está pedindo socorro, misericórdia, ou quem sabe alguns estavam até mesmo frios na fé, afastados da fé, mas a palavra de hoje as impactou e ela está retornando para ti, Senhor. Perdoa os seus pecados, renova as suas forças. Em nome de Jesus, abençoa esta água que eu separei e muitos separaram o seu copo com água. Após a oração, se torna um remédio espiritual e vidas sejam libertas, curadas e transformadas pelo teu poder em nome de Jesus. Abençoa a vida financeira de todos, dos empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, os aposentados que já vivem da sua aposentadoria. Abençoa, prospera, multiplica. Abençoa os agentes de Deus, os dizimistas, ofertantes e todos aqueles que amam semear no nosso ministério. Abençoa, prospera e eu te peço, Deus, levanta mais um grupo de pessoas, mais um exército de pessoas que têm essa visão de investir, de repartir, de semear, ainda hoje, Pai. E abençoe a todos em nome de Jesus. Abençoa a Rádio Marumbi, os sócios proprietários, os funcionários, as demais programações. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre esse projeto de rádio. Abençoa o nosso Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, o nosso final de semana, a nossa ida com a nossa equipe lá em Guaratuba e aqueles que estarão conosco. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós. Abençoa a nossa nação, o nosso país, o nosso presidente da República, as autoridades constituídas e proteja a nossa nação. E abençoe a todos os ouvintes do planeta Terra que está me ouvindo agora, me escutando. Sejam protegidos e abençoados pelo Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Ouvintes queridos, um grande abraço do pastor Edson, da pastora Eva e da nossa família, da nossa equipe Agindo Deus Quem Impedirá e permitindo Deus até segunda e até às 3 da tarde em Guaratuba, para você que vai estar conosco neste domingo. Aquele abraço, gente, um abraço, Brasil!